Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos agora sair da lenda, das lendas indígenas que a gente já vinha estudando. Nós estudamos aí por 2 semanas, Vocês leram a lenda, eu fiz vídeo, a gente fez uma aula no Zoom sobre lendas. Agora a gente vai mudar de conteúdo. Nós vamos para os tipos de discurso, discurso indireto, discurso direto, tá ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. E aí nós vamos, então, rever, porque vocês já estudaram isso, nós vamos relembrar, o que são. Então, pessoal, o discurso direto e discurso indireto, eles são tipos de discurso para inserir falas e pensamentos e personagens no gênero narrativo. Então, o que é um gênero narrativo? Vocês lembram? Novelas, contos, isso tudo vai ser exemplos de gêneros narrativos, onde a gente vai ter narrações, A gente vai ter que ter um narrador narrando as falas, pensamentos e ações dos personagens. E aqui eu trago para vocês, então, uma partezinha, de um gênero narrativo, do conto, a história de João e Maria. Então, aqui a gente vê que tem os personagens e nós temos, então, o texto. E aqui no texto eu quero que vocês reparem que a gente tem travessão, que a gente vai ter algumas acentuações específicas deste gênero, E principalmente do discurso direto, onde a gente vai ter a fala do personagem. Então, nós vamos agora descobrir quais são as diferenças entre o discurso direto e o indireto. Então, pessoal, o discurso direto, Esse vai ser o mais comum e natural entre os tipos de discurso e ele vai constituir na transcrição exata do que o personagem falou. Não vai ter a participação do narrador, Então, no discurso direto, são utilizados 2 pontos, aspas, travessão de um diálogo. Por exemplo, quando fulano disse tal coisa. 2 pontos, travessão e a fala transcrita ali exata do personagem. Por exemplo, o aluno afirmou, 2 pontos, travessão. Preciso estudar muito para a prova. Então, sempre que a gente tiver o narrador falando, o aluno afirmou, Branca de Neve disse tal coisa, João falou para sua irmã, Quando a gente está tendo assim, fulano falou isso, fulano fez aquilo. E aí tem, então, a fala exata do personagem, esse discurso vai ser direto, tá? Porque ele não vai ter a participação do narrador. Eu tenho que descrever exatamente o que o personagem falou. Diferente do discurso indireto, que é caracterizado, então, pela intervenção do narrador, Ele vai utilizar as suas próprias palavras, As palavras do narrador para reproduzir as falas dos personagens. Então, esse tipo de discurso, ele vai estar sempre em terceira pessoa, E nós temos um exemplo aqui, que é o mesmo do anterior, só que no discurso indireto. O aluno afirmara que precisava estudar muito para a prova, Reparem que é a mesma coisa aqui. O aluno afirmou, preciso estudar muito para a prova. Aqui foi o aluno que afirmou, tá? A fala é exata, preciso estudar muito para a prova. O personagem disse isso. Já no discurso indireto, o narrador vai descrever que o personagem disse isso. O aluno afirmara que precisava estudar muito para a prova, O aluno está em terceira pessoa, Então, a gente vê a diferença dos 2 tipos de discurso. Eu fiz esse videozinho aí, pessoal, para relembrar vocês, do que o que é o discurso direto e indireto, sendo que vocês já estudaram, Então, para dar uma relembrada, para vocês realizarem as atividades da apostila, tá ok? E assim, se for necessário, vocês pausem o vídeo e anotem, sabe? Quando a gente está anotando, a gente está fixando essa informação. Então, anotem no caderno de língua portuguesa de vocês, As diferenças ali, principalmente, entre o discurso direto e indireto, e botem o exemplo, para vocês entenderem, que vai ficar muito mais fácil de resolver as questões, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e fiquem bem.